Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, papai nos traz aqui na palavra, em 1 Pedro 2, e a palavra de Deus diz assim, eu vou ler alguns versículos. Diz assim, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Meu amado e minha amada, você já experimentou? Você já provou que o Senhor é bom? Eu tenho certeza que cada pessoa que está ouvindo neste momento, cada um desses filhos e filhas já provaram, já experimentaram, já sabem que o Senhor é bom. Então, se você já provou, se você já experimentou que Ele é bom, vamos fazer o que manda a palavra? Vamos nos livrar de toda maldade? Sabe por quê, queridos? Examine o homem a si mesmo. Dê uma examinada em você. Você não tem maldade aí no teu coração? Maldade nos teus pensamentos, maldade nas tuas palavras, maldade aí, sabe, guardada dentro de você. Quando você vai falar, você tem maldade nas tuas palavras, se planeja para aquela palavra sair de uma forma maldosa para machucar. Muitas das vezes você fala já de acordo com essa maldade que está no teu coração, a palavra manda você se livrar disso. Vamos nos livrar disso, irmãos. Vamos nos livrar de todo engano. Sabe, muitas das vezes nós acostumamos, nós sabemos que é engano, mas a gente deixa para lá, sabe? Ai, o que tem? E vai vivendo esse engano, essa mentira, essa hipocrisia. E o Senhor manda a gente se livrar disso, do engano, da hipocrisia, sabe, querido? De ser hipócrita, de querer fazer uma coisa que não faz, sabe, de querer enganar a si mesmo. Tem tantas pessoas que se acham tanto, mas são hipócritas porque não reconhecem o que são, não vão diante de Deus, não pedem perdão. Livre-se da inveja, sabe, queridos, quantas pessoas invejosas, quantas pessoas, sabe, que tem tanta inveja que elas olham, às vezes, para aquilo que às vezes Deus nos deu, né, nos presenteou, e aquilo morre, murcha, sabe, quebra, sabe, que eles têm tanta inveja, tem inveja, sabe, da tua vida, inveja do teu jeito de ser. Queridos, é para lançar fora isso. A inveja é pior do que um câncer, do que uma gangrena, essa palavra. E o Senhor está falando, se a gente já experimentou e viu que Deus é bom, por que carregar maldade, carregar engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência? Porque, sabe, esse coração maldoso, sabe, cheio de maledicência, de palavras malditas para as pessoas, queridos. A palavra vem e fala para nós que como criança recém-nascida, aquele bebezinho que acabou de nascer, ele acabou de nascer e ele deseja, sabe, de coração leite ali para ele amamentar, para ele crescer. E é para a gente desejar esse leite espiritual puro, deseja isso para a tua vida, aprender cada dia mais com Cristo, para que por meio dele você venha crescer para a salvação, meu amado e minha amada. Se continuar lendo o texto, vai falar de Jesus Cristo, dessa pedra viva, rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus e preciosa para Ele, que é o nosso Jesus. Muitas vezes, que nós precisamos, sabe, parar tudo por um momento, parar, sabe, nos livrar dessa maldade, dessa hipocrisia, desse engano, dessa inveja, sabe, e já experimentamos que Ele é bom e desejar, sabe, essa palavra pura, esse leite espiritual puro, de aprender com Cristo e viver com Cristo, queridos. Sabe, porque a palavra diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, nós nem sequer éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes, nós não tínhamos recebido misericórdia, mas agora nós a recebemos.
Então, queridos, a gente tem que viver entre os pagãos, sabe, de maneira exemplar, para que, mesmo que eles nos acusem de praticar o mal, observem em nós as boas obras que nós praticamos e glorifique a Deus no dia da intervenção dele. Então, querido, nós temos que abster desses desejos carnais. Nós temos que viver aqui neste mundo como estrangeiro, como peregrino, sabe? Nos abstendo disso, sabe? Dessa maledicência, dessa inveja, sabe? Dessa maldade, dessa hipocrisia. Porque nós já experimentamos, nós já vimos que o Senhor é bom. Sabe, a gente tem que viver dessa forma, sendo exemplo, queridos. Que exemplo que você é, cheio de maldade, de hipocrisia, sabe? Cheio de maledicência no teu coração. Sabe, a palavra diz que por causa do Senhor, por causa dele, é para a gente sujeitar toda a autoridade constituída. Você não se sujeita diante da autoridade. Sabe, você não respeita as autoridades, a gente precisa respeitar as autoridades, nós precisamos respeitar os governantes, queridos. Nós precisamos, porque essa é a vontade de Deus, a gente praticar o bem, sabe, silenciar, sabe, diante da ignorância dos insensatos. Para que ficar querendo dar palpite, querendo achar que você sabe muito, que você entende? Não, fica em silêncio diante dos ignorantes e insensatos. Sabe, a gente precisa viver como pessoa livre, mas não usar essa liberdade como desculpa para fazer o mal para ninguém, queridos. Viver como servo de Deus, tratando a todos com devido respeito, amando os irmãos, temendo a Deus e honrando ao Rei. Sabe, aqui a palavra diz escravos, sujeitem a seus senhores, mas trazendo para os nossos dias, né, empregados, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito. Não apenas aqueles que são bons, né, e amáveis, não, mas aqueles também que são maus. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Sabe, quando nós temos Deus na nossa vida, queridos, as aflições vão vir mesmo. Pois que vantagem tem se eu suportar aflição, açoite, porque eu cometi o mal? Eu tenho mais é que ser mesmo afligido porque eu cometi aquilo, eu tenho que ser punido por aquilo. Mas se eu suportar o sofrimento, sabe, a aflição, a punição por alguma coisa de boa que eu fiz, isso é louvável diante de Deus. Está dizendo aqui na palavra, versículo 20. Sabe, queridos, nós fomos chamados porque Cristo sofreu no nosso lugar, deixando o exemplo, sabia? Para a gente seguir os passos dele. Ele não cometeu pecado nenhum, ele não cometeu engano nenhum, não foi encontrado nenhum engano na boca dele. Ele foi insultado, ele não revidou, ele sofria, mas ele não fazia ameaça igual você faz. Sabe, ele não ficava, sabe, pedindo para caia isso, faz aquilo, que Deus põe a mão, pese, nada disso, ele não revidava. Ele mesmo levou no corpo dele os nossos pecados, ali no madeiro, a fim de que eu, você, nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça, e pelas feridas dele nós fomos curados, queridos. Então, como ovelhas que eram desgarradas, agora nós convertemos ao pastor e bispo das nossas almas e vamos obedecer a ele em nome de Jesus. Que essa palavra venha e entre na tua alma, no teu coração, que ela tenha vida e que você a pratique, eu a pratique, nós venhamos a praticá-la em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Paizinho querido, obrigado mais uma vez pela tua palavra, pelo teu amor. Nos ajuda, papai, porque nós já provamos, já experimentamos que o Senhor é bom. Papai, neste momento nós nos livramos de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência que possa estar em nós. Nós nos arrependemos, te pedimos perdão, papai, e não aceitamos isso na nossa vida e no nosso coração. E como bebezinho, como criança recém-nascida, nós desejamos, ó Pai,
esse leite espiritual puro, esse aprofundamento, papai, na palavra e conhecimento a Jesus Cristo, para a gente crescer para a salvação. Papai, nos ajuda a cada dia a viver de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.